Ok? Vamos para mais um capítulo do livro de Provérbios. Hoje, dia 17, vamos ler então o capítulo 17 de Provérbios. Temos muita riqueza aqui nesse capítulo. Então, como de costume, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer primeiro uma leitura rápida e depois vamos pontuar alguns versículos que são de cunho prático, né? Ou seja, nós vamos trabalhar em cima daqueles da qual a gente pode trabalhar a praticidade do versículo, ok? Vamos lá então. Vamos começar a leitura do capítulo 17, ok? Diz assim: é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavenças. O servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. O ímpio atenta para os lábios iníquos, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao seu Criador. O que se alegra da calamidade não ficará impune. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. O presente é, aos olhos de quem o recebe, como pedra preciosa, para onde quer que se volte, servirá de proveito. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal. Afinal, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Encontre-se o homem com uma ursa roubada dos filhos, mas não com um louco na sua estultícia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que seja envolvido, afasta-te da questão. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. O que ama a transgressão ama a contenda. O que exalta a sua porta busca a ruína. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para seu pai, e a amargura para aquela que o deu à luz. Também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir os príncipes por equidade. O que possui o conhecimento guarda suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Que riqueza, não é mesmo? Muitas riquezas nós encontramos aqui, muitas coisas práticas que nós podemos aplicar todos os dias na nossa vida. E nós vamos começar então pelo primeiro versículo, que diz assim: é melhor um bocado seco com ele, a tranquilidade,
do que a casa cheia de iguarias e com desavença. O que nós podemos observar aqui? O que está claro nesse versículo aqui que Salomão escreve? Que Deus usa a boca de Salomão para nos ensinar. Que a tranquilidade, principalmente dentro de uma casa, é uma das coisas mais importantes que um ser humano precisa. Não adianta você viver, e é o que Salomão está ratificando aqui, não adianta você viver dentro de uma casa cheia de iguarias, cheia de coisas gostosas para comer, cheio de coisas assim maravilhosas para poder se sentir bem, ter uma qualidade de vida, sendo que tem desavença. Sendo que a desavença, a intriga, sabe, a contenda impera. Então assim, Salomão está falando, é preferível, porque se você tem tudo isso dentro de uma casa, iguarias, uma boa qualidade de vida e ainda tem tranquilidade, parabéns. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que é melhor um bocado seco, ou seja, você comer lá um pãozinho seco, comer aquela coisinha bem básica, mas numa casa onde há tranquilidade, onde a tranquilidade impera. Ou seja, o que eu entendo também com isso aqui? Não adianta você querer fazer dívida, não adianta você querer morar numa casa cara, não adianta você querer ter tantos recursos, né? E tanta coisa dentro de um lar, tanta coisa dentro de uma casa, mas viver com contenda, com desavença, com intriga. É melhor você ter, sabe, viver na simplicidade, porque a própria simplicidade vai te trazer uma tranquilidade. A partir do momento que quando você ganha o teu salário e você não precisa gastar tudo que você ganha, você pode ter certeza que você vai viver uma vida tranquila. Porque sempre vai sobrar. Agora, quando falta, aí, meu irmão, é que a coisa aperta. Porque se todo mês você chega, recebe o seu salário, né, para quem é assalariado, né, para quem recebe mensal, e nunca é o suficiente, sempre fica faltando pagar uma conta, pagar isso, pagar aquilo, faltando pagar outras contas, eu vou te dizer o seguinte, você nunca vai estar tranquilo. Você sempre vai estar no vermelho, essa situação sempre vai gerar desavença. Vida financeira é um negócio complicado dentro de uma família. Então assim, olha, a simplicidade é uma coisa que vai te trazer tranquilidade. Então, siga esse exemplo, esse ensinamento prático de Salomão. É preferível comer simples, ter uma qualidade de vida simples, mas que pelo menos você vai estar tranquilo, do que você querer viver num estilo de vida que só vai trazer desavença para você e para a tua casa. Tá legal? Vamos aplicar isso? Vamos começar a aplicar isso a partir de hoje? Versículo 2 diz assim: o servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. Olha só que coisa. Veja bem, o que a gente analisa aqui, o que a gente percebe aqui nesse capítulo. Seja prudente e você será um líder aonde você estiver. O servo prudente, ou seja, o que é o servo aqui que ele está falando? Não é nem o filho, não tem nada a ver com a família. Ele é apenas um servo. Mas ele é tão. Por ele ser prudente, ele vai acabar sendo o gestor da família. E como José na casa de Potifar. Então, assim, a prudência é uma coisa, é uma característica que vai conduzir a pessoa ao sucesso. Ser prudente é uma das características assim, vitais para que a pessoa tenha uma vida de sucesso, tenha uma vida de liderança. É isso que está sendo falado aqui, é isso que Salomão escreve aqui. Né? Então procure ser prudente. Procure o sentido etimológico dessa palavra e tente viver o mais parecido possível. Ou não digo parecido para parecer, mas digo para ser. Seja prudente. Não pareça ser prudente, mas seja prudente. Alcance esse adjetivo, alcance essa estatura de ser uma pessoa prudente. O versículo 3 vai dizer o seguinte: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Ou seja, Deus prova o coração como fogo.
assim como o ouro, assim como a prata. Agora, aí eu lhe pergunto, ou você me pergunta, mas Juarez, como é que Deus prova o coração? Como que o nosso coração é provado? O que é o coração? O que acontece no coração? No coração acontece os nossos sentimentos. É bem verdade que se for provar isso, né, for buscar profundamente isso cientificamente, o coração, ele é o que bombeia. Ele é apenas uma bomba hidráulica que bombeia sangue para o corpo inteiro. Só que nós temos que entender o seguinte, o coração, ele está ligado, né, ao cérebro. E eu vou te provar por quê. Quando você vê uma situação, por exemplo, quando o teu corpo precisa correr, o que acontece? Quando o teu cérebro entende uma situação de perigo e você precisa correr, o cérebro vai mandar uma informação para o teu coração para ele bombear o mais rápido e forte o possível, porque os seus membros inferiores, superiores, precisam de velocidade. Precisando de velocidade, precisam de oxigênio. Então o coração ele vai bater muito mais forte para poder mandar sangue e irrigar todos os seus membros para que você venha correr o mais rápido possível. Ou seja, isso é em tese o que acontece na parte mecânica biológica do nosso corpo. Então assim, todos os nossos sentimentos, emoções, seja ele o medo, seja ele o amor, né? Mas principalmente, por exemplo, o medo que nos faz correr ou nos faz travar ou se esconder, eles são sentimentos que fazem o quê? Eles podem até nascerem na mente, mas eles são fisicamente materializados no quê? No coração. Por exemplo, a mente viu o perigo. Você precisa correr. Quem que vai fazer você correr? É o teu coração, não é a tua mente. A tua mente vai avisar que existe um perigo, ela vai trabalhar com formas e vai te mostrar situações perigosas. E ali ele vai mandar informação para quem? Para o coração bombear sangue o mais rápido possível, porque você vai precisar correr. Então por isso que às vezes, né, na maioria das vezes nós falamos que tudo acontece no coração, o coração que bombeia, né? Quando estamos apaixonados, no nosso coração bate mais forte, né? O nosso coração ele aumenta a quantidade de batimentos cardíacos, né? Porque quando a gente tem fortes emoções, o nosso coração ele começa a trabalhar mais forte, mais rápido. Então assim, como que Deus prova os nossos corações? Deus prova os nossos corações com as próprias emoções. Nós às vezes passamos por situações da nossa vida que a gente provavelmente fique nervoso, ou fique irritado, ou a gente fica triste. Mas na verdade o que a palavra de Deus fala é que nós devemos estar com os nossos corações voltados em Deus. Porque quando nós estamos com o nosso coração voltado em Deus, nada tem o poder de nos ferir, de nos entristecer. Então tá aí a importância, né? De ter uma vida com Deus, de relacionamento com Deus, porque nós seremos provados. Ou seja, o nosso coração vai se colocar à prova. Eu diria, por exemplo, uma prova física. Existe uma ladeira para você subir. E quando você começa a subir uma ladeira, teu coração ele começa a ser colocado à prova. Porque você vai ter que andar mais rápido, correr mais rápido, e o teu coração é colocado à prova. Quando Deus nos coloca à prova os nossos corações, é justamente através das emoções. Situações em que nós vamos precisar estar calmos, situações difíceis em que nós vamos precisar ser, né, de uma certa forma, tratar com mais paciência algumas coisas. E essas são as formas da qual Deus tem provado os nossos corações. A gente vai ver ali em Deuteronômio, quando Deus fala através de Moisés ao povo de Israel, e ele diz assim, ó, te deixei passar fome, te deixei passar sede, para saber o que estava no teu coração. E olha só, a fome, a sede, coisas que o nosso corpo às vezes sofre, nós sofremos sentimentos, e esses sentimentos são provenientes da onde? Onde vão parar esses sentimentos? No nosso coração.
A fome, a sede, a dificuldade, isso tudo nasce no cérebro, na compreensão das coisas, mas acaba fluindo bastante aonde? No nosso coração. Ao ponto de algumas pessoas, quando estão passando por problemas e dificuldades, o que elas fazem? Elas se isolam num quarto, né? Entram num ciclo de depressão, se isolam num quarto, não querem comer mais, não querem beber mais, não tomam banho mais. E o que é isso? Coração sendo colocado à prova. Ou seja, não é porque eu fiquei desempregado, não é porque a minha família está se desfalecendo, não é porque coisas ruins aconteceram que eu vou praticamente parar de viver, perder a vontade de viver. Pelo contrário, é aí que eu tenho que ter vontade de recomeçar, de refazer a minha vida, e essas são as provas que nós passamos na nossa vida. Essa é uma das formas que Deus usa para provar os nossos corações. As lutas, as dificuldades, as coisas que vão acontecendo na nossa vida. E isso faz com que os nossos corações são colocados à prova. E o bacana é que depois que nós passamos por essas provas, nós vamos nos tornando pessoas mais fortes, vamos tornando os nossos corações, vai acabando ficando mais forte. E isso é muito bacana, isso é muito legal. O versículo 5, ou melhor, estávamos nos 3, né? O versículo 7. Versículo 7 vai dizer assim, ó: não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso, né? Então, ou seja, o que nós aprendemos aqui? Que a gente precisa ter uma comunicação de excelência. E uma coisa muito importante: jamais minta. Olha, a mentira já foi dita que é do diabo. A paternidade da mentira já foi dada a Satanás. O pai da mentira é o diabo. Eu costumo sempre dizer uma frase que eu ouvi de um amigo meu há muitos anos atrás, e ele sempre dizia que o que é mentira? A mentira é aquilo que a gente tira da mente. Ou seja, a mentira é aquilo que a gente inventa, é aquilo que a gente cria. E nós podemos criar algumas coisas? Podemos até. Podemos às vezes até criar algumas coisas. Agora, o que acontece? Há alguma coisa nesse mundo que pode ser criada, às vezes, que já não foi feita? Há alguma coisa que pode ser dito que já não tenha sido dito? Aí vai surgir um outro ditado que fala assim: nada se cria, tudo se copia. Há sim situações para serem criadas, mas o que eu não posso fazer é tirar da minha mente, ou seja, a mentira, tirar da mente coisas que estão fora da vontade de Deus, coisas que não estão dentro da vontade de Deus. Eu tenho muitas coisas para colocar na minha mente, ao invés de tirar dela. Toda a palavra de Deus, uma vez colocada em nossa mente, ela vai provavelmente fazer com que a gente não tenha necessidade de criar nada, de tirar da nossa mente nada. Porque Deus é completo e Ele nos faz completo através da sua palavra. Então, a partir do momento que você tem toda a palavra de Deus dentro de si, você não vai precisar mentir. Você não vai precisar tirar da sua mente uma informação, porque todas as informações que você precisa para viver já estão na palavra de Deus. Então não precisa você criar novas informações, não precisa você passar por experiências para saber o que é certo e o que é errado, porque isso já aconteceu. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então não precisamos de mais experiências. A única coisa que nós precisamos é escrever uma história. E escrever essa história com base bíblica, com base no que a palavra de Deus nos ensina a viver. Ok? Versículo 8 vai dizer o seguinte: o presente é, aos olhos de quem o recebe, como pedra preciosa, para onde quer que se volte, servirá de proveito. Ou seja, crie o hábito de presentear as pessoas. É tão bom você presentear as pessoas. É lógico que nem sempre a gente tem dinheiro para fazer isso. Mas é muito bom quando a gente presenteia alguém, porque não é gostoso receber um presente? Quando você não está nem esperando e alguém chega lá com um presente, um embrulho para você, eu falo: olha, tá aqui um presente para você,
né? Parabéns, você merece. É muito bom, é muito gratificante isso. É muito legal. Então, cria esse hábito, né? Esse costume de presentear as pessoas. Você vai se surpreender com as coisas que podem acontecer à medida que você começar a cultivar esse tipo de generosidade, né? Porque às vezes você pode estar fazendo até uma caridade ou uma generosidade. E a gente precisa fazer essas duas coisas. Caridade é o que você faz quando você dá para alguém uma coisa que ela realmente precisa, ou seja, quando faz falta. E a generosidade é quando você dá algo para alguém da qual essa pessoa necessariamente não precisa daquilo. Mas mesmo assim é importante, vai fazer um efeito sentimental nela e isso se chama generosidade, certo? Versículo 9 vai dizer o seguinte: aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Ou seja, encubra as transgressões e conservará amizades. Nem tudo que as pessoas te ofendem, você precisa ficar remoendo o assunto. Olha, a pessoa fez isso e isso, isso comigo. Puxa vida, eu não merecia isso. Ela não podia ter feito isso. Pra que ela fez isso comigo? Por que ela teve essa atitude assim, assim, assado? Sabe? Ela tá errada, ela não podia ter feito isso. Para com isso, sabe? Encobre. Joga a terra, enterra isso aí, sabe? Essa coisa ruim que você recebeu, entendeu? Tá fazendo bem para você? Não. Fez alguma diferença na sua vida? Não. Então enterra isso. Sabe? Esquece isso. Esquece. Encobre essa transgressão. Foi uma transgressão que fizeram contra você, não foi? Tá, beleza. Só que e daí? Já foi, já fez. Então faça o seguinte: encubra essa transgressão e vida que segue. É isso que a gente tem que fazer. Ok? Essa é a parte prática que a gente entende. Versículo 10 vai dizer o seguinte: a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Então veja bem, o que nós aprendemos aqui? Você pode repreender qualquer pessoa? Jamais. Jamais. Você só pode repreender uma pessoa que ela seja prudente. Uma pessoa prudente, você tem condições psicológicas de repreender ela, de ensinar ela, conduzir ela, mas jamais tente fazer isso com um tolo, porque você vai perder seu tempo. Então, assim, a repreensão são apenas para pessoas prudentes. Não queira repreender um tolo, que você vai perder o seu tempo. Tá? Coloca isso na cabeça. Não repreenda pessoas tolas, porque isso não vai resolver nada. Deixe a repreensão para pessoas que realmente são prudentes, porque isso vai realmente ter um sentido na vida dela e vai ter muito proveito na vida dela. Diferente se você fizer isso com um tolo. Ok? Versículo 12 vai dizer o seguinte: encontre-se o homem com uma ursa roubada dos filhos, mas não com um louco na sua estultícia. Olha só o que Salomão está comparando. Se trombar com um urso no meio do mato já é um negócio perigoso demais. Agora imagine esse urso que perdeu os filhotes, que está caçando os filhotes. Ou seja, ele está com a visão, o cheiro, o olfato muito mais aguçado do que se ele tivesse numa situação de tranquilidade. E Salomão está falando assim, ó, você se encontrar com um bicho desse no meio do mato é melhor do que você encontrar com um louco no momento de loucura dele. Então, realmente tente fugir desse tipo de encontro na sua vida, ok? Versículo 13 vai dizer o seguinte: quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Ou seja, a pessoa te fez bem, a pessoa só te fez bem na vida. Aí você vai pagar o mal para ela, você vai pagar ela com mal. Não faça isso, não faça isso. Seja uma pessoa justa. A pessoa tem feito bem para você, não faça o mal para ela. A pessoa tem te ajudado, a pessoa está ali te ajudando, a pessoa está fazendo tudo de bom para você, preocupada com você, e aí você vai pagar ela com mal. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso.
Porque se você fizer isso, o que está falando aqui é o seguinte, que o mal jamais se apartará da sua casa. Então, tome muito cuidado. Tome muito cuidado com isso. Versículo 14. Como o soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que seja envolvido, afaste-se da questão. Cara, o que está falando? Afaste-se de questões contenciosas. Meu, você está vendo que aquilo vai virar uma contenda? Sai de perto. Deixa falando sozinho. Sai fora disso aí. Sabe? Se afasta. Salomão está falando, ó, vai virar contenda isso aí? Esse negócio aí não tá cheirando bem, né? Sai de perto. Deixa, sabe? Sai de perto. Sai de perto. Sai de perto disso. Afaste de questões contenciosas. Versículo 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Justificar o ímpio, como que isso pode ser feito? A pessoa está ali fazendo coisa errada. A pessoa está ali, sabe, com impiedade, fazendo coisas ímpias. E a pessoa está ali justificando, sabe? Não, mas ele fez isso por causa disso, por causa daquilo. Ah, se fosse eu, até eu fazia também. Não, uma pessoa dessa aí, né? Pelo amor de Deus, ele está certo. Isso é justificar o ímpio. Isso é justificar o ímpio. O ímpio fazendo coisa errada, pessoas fazendo coisas erradas, e a outra pessoa tá ali, ó, levantando a bandeira, brigando com unhas e dentes, dizendo que tá certo. A pessoa roubou, a pessoa matou, a pessoa sonegou, a pessoa fez um monte de coisa errada e ela tá lá justificando. Não, mas é aquele negócio que é uma frase que a gente ouve bastante, né? Já ouvimos bastante, hoje não se ouve mais. Mas é quando aquela pessoa fala assim, fulano rouba, mas faz. Isso é justificar o ímpio. Fulano rouba, mas faz. Tá aí uma frase que exemplifica o que significa isso. E Salomão vai dizer que o que justifica o ímpio é a mesma coisa que condena o justo. É a mesma coisa que condenar uma pessoa justa. Tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Tá? Então assim, ó, tira da sua cabeça, você que, né, já falou muitas vezes isso, fulano rouba, mas faz, tira isso da sua cabeça, porque isso aí é abominável ao Senhor. Isso aí é uma coisa abominável diante de Deus, ok? Versículo 16 vai dizer o seguinte: de que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Gente, vamos analisar isso aqui um pouquinho, ó. Mesmo com recursos para obter sabedoria, eu preciso de uma coisa. E essa coisa se chama entendimento. Entendimento. Eu posso ter livros, eu posso comprar cursos, eu posso comprar treinamentos, videoaula, livros atualizados, eu posso comprar um monte de coisa, eu posso ter recursos para comprar um monte de coisa. Mas se eu não tiver entendimento, que é o que? É o ato de você entender aquilo, o que vai acontecer? Nada. Eu posso ter uma biblioteca em casa, mas se eu não tiver entendimento, se eu não ler e não buscar entendimento, que é o que? O que é o entendimento? É entender. É buscar entender. Entendimento é o ato de você entender aquilo que você está lendo, aquilo que você está vendo ou aquilo que você está ouvindo. Você precisa de entendimento. Não é só você ter a informação. Você precisa entender essa informação. Que a partir do momento que você entende a informação, ela entra no processo de gravação na sua mente. Então você lê, entende aquilo que você está lendo e a partir desse entendimento é que essa informação ela vai ficar guardada na sua mente, ok? Então é muito importante a gente ter a sabedoria, ter o conhecimento, né? Mas ter o que? O entendimento, que senão não adianta muita coisa, ok? Versículo 17, muito conhecido, né? Desse provérbio, muito falado, muito utilizado, onde diz o seguinte: em todo tempo ama o amigo.
e para a hora da angústia nasce um irmão. Ou seja, gente, ame seus amigos, porque alguns deles vão se transformar em irmãos na sua vida nos momentos de mais dificuldade. Então assim, ame, você tem amigos, começa a numerar esses amigos. Começa a mandar mensagens de manutenção de amizade para esses amigos. Existem pessoas que já faz um tempo que você não fala, que você não conversa. Mande uma mensagem para eles, né? Mande uma mensagem de WhatsApp, aquela mensagem de manutenção de contrato, né? Aquela mensagem de manutenção de amizade. É aquela mensagem que você fala, cara, faz tempo que a gente não se fala, mas eu tô aqui te enviando um áudio para dizer que eu tenho muita saudade de você, para dizer que eu oro a Deus pela tua vida, que Deus venha te abençoar. Espero que você esteja bem, espero que você esteja feliz, espero que tudo esteja correndo bem, sabe? Não precisa, né, falar tanto, né? Mas é importante você dizer às pessoas o quanto elas são importantes para você. Isso é uma coisa muito importante que nós precisamos fazer com as pessoas, é dizer o quanto elas são importantes para nós com as nossas próprias, com a nossa própria boca, com os nossos próprios lábios, ok? Versículo 22, ele vai dizer o seguinte: o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Então, gente, tá claro, não tá? Tá super claro, né? Ó, proporcione alegrias ao seu coração. Isso é o melhor remédio que a gente pode fazer. O que é que nos traz alegria? O que é que nos traz o sentimento de alegria? Às vezes fazer uma caminhada te traz alegria. Às vezes ouvir uma boa música te traz alegria. Às vezes muitas coisas que não precisam nem de dinheiro, elas nos proporcionam alegria. Então é importante que a gente sempre, eu sei que não é sempre que a gente vai conseguir, mas sempre que você lembrar, sempre que você puder, dê alegrias ao seu coração. É o falar com um filho, é o falar com uma esposa, é o conversar com um pai, uma mãe, com um amigo de verdade. Isso traz alegria aos nossos corações e nós precisamos dessas alegrias para a gente ter saúde, para a gente poder ter saúde, tá ok? Versículo... e não ficar abatido, né? E além disso, né? Além de proporcionar alegrias para o nosso coração, o que nós precisamos fazer? Não ficar abatido. Porque estar abatido vai gerar o quê? Doenças. Se você ficar abatido, se você ficar, né? Vamos dizer assim, ó. Olha só que profundidade que a gente vai entrar agora. Vamos entrar numa profundidade agora. Eu vou entrar no casamento, por exemplo. Que é um exemplo bem prático e bem que você vai entender do que eu estou falando. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dizer que o corpo do homem é da mulher e o corpo da mulher é do homem, certo? Beleza. E quando a gente está falando de corpo, do que a gente está falando? Só do pé, só da mão, só do cabelo, só da cabeça? Não, estamos falando do corpo inteiro. É o corpo. E a mente faz parte do corpo? A mente ela vai fazer parte do corpo? O coração faz parte do corpo? Eu acredito que sim, eu tenho certeza que você também vai dizer que sim. Então, se eu amo a minha esposa, ou se eu amo o meu marido, o que é que eu preciso? Além de amor, carinho, afeto, cuidado, além de todas essas coisas que são necessárias dentro de um casamento, o que é que eu preciso proporcionar para essa esposa, para esse marido? Eu preciso proporcionar essas duas coisas: a alegria e a ausência do abatimento. Ou seja, além de eu proporcionar alegria ao coração da minha esposa, né, e a mulher proporcionar alegria ao coração do marido, ela precisa, né, e nós como marido, nós precisamos fazer o quê? Também evitar que tristezas, né, coisas ruins venham abater o coração, venham abater o espírito. Então, às vezes, a gente está preocupado só em ser o mantenedor da casa, a gente está só preocupado só em dar aquela sensação de segurança, pagar as contas, isso, aquilo, mas não é só de conta que um casamento precisa.
Não é só né, embora quando você paga todas as contas, quando você tem ali, né, a administração do seu lar e nada falta, também é isso que acontece, isso que a gente consegue fazer, vai gerar sim uma sensação de segurança para a família. A família vai se sentir segura, né? Mas além disso, além de você ter que proporcionar esse cuidado para a família, né? Essa sensação de segurança para a sua família financeira, precisa também proporcionar para a esposa, para o marido, essa alegria, porque o coração não é só a barriga, o estômago e o corpo que precisa de alimento. Há dois tipos de, ou melhor, a gente pode dizer que assim, ó, existem três tipos de alimentação que nós precisamos oferecer para a nossa família. A primeira e a crucial é a alimentação física, certo? Esse é o primeiro alimento, a substância que nós precisamos prover para a nossa família. O segundo alimento seria o alimento espiritual. Ou seja, nós precisamos alimentar a nossa família, porque a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a boca de Deus é a provisão de alimento espiritual, e nossa família precisa disso. Podemos levar nossa família para jantar num restaurante, ou seja, podemos levar a nossa família para ir à igreja, se alimentar da palavra de Deus na igreja, comer na igreja, mas você só come em restaurante? Não, você também precisa comer em casa. Então em casa também você precisa dar alimento para essa família. Então, ou seja, você precisa alimentar sua família espiritualmente na igreja e alimentar sua família espiritualmente em casa, certo? Beleza, então eu alimento minha família fisicamente. Agora, eu sei que eu tenho que alimentar a minha família espiritualmente, que eu posso fazer isso assim como eu vou num restaurante, eu posso ir na igreja para conduzir minha família para se alimentar espiritualmente na igreja, como se fosse um grande restaurante, e também preciso me alimentar em casa, porque só de viver de culto de quarta e quinta e de final de semana não adianta, nós temos que alimentar em casa também, ninguém vive só de restaurante, correto? E por último, e não menos importante do que as duas alimentações necessárias, a alimentação sentimental, ou seja, traduzindo, isso que a gente acabou de falar, o coração precisa de alegria. O coração é como se fosse o estômago do cérebro. Vamos conjecturar. O coração é o estômago do cérebro. Embora Jó vai dizer o quê? Que o ouvido prova as palavras como a língua prova o paladar. Então olha que bacana. Vamos dizer assim, ó, existe um sistema digestivo sentimental, né? Existe o aparelho digestivo, né, biológico, que é onde você come pela boca, desce para o estômago e do estômago vai lá para o pâncreas, vai para o fígado, vai para ser sintetizado o alimento e ser transformado em energia. O nosso ouvido é como se fosse também a nossa boca do cérebro. Então, o ouvido prova as palavras como a língua prova o paladar. As palavras que a gente ouve, elas fazem o quê? Elas descem até o nosso coração. Descendo até o nosso coração, que é como se fosse o estômago do cérebro, ele também vai, né, disseminar, sintetizar aquilo que a gente ouve e vai para onde? Vai para o nosso corpo, vai transformar energia para o nosso corpo. Aí olha que bacana, que a gente pode conjecturar também. Vamos inverter então a sequência. Nosso ouvido, que é a nossa boca intelectual, nosso ouvido vai captar aquelas palavras. Aí essas palavras elas vão para onde? Para o nosso cérebro, como se o cérebro fosse uma espécie de estômago também. E aí do cérebro desce para o coração. Eu acho que até a forma mais correta da gente conjecturar seria isso. Os nossos ouvidos como boca absorvem a palavra como alimento, a palavra alimento. Essa palavra vai para o cérebro para raciocinar, para sintetizar tudo aquilo que foi falado. E aí depois desce para onde isso? Desce para o coração. Porque é no coração que nós vamos trabalhar o quê? A velocidade. Ou seja, é o coração que vai bater mais forte, é o coração que vai nos impulsionar a levantar da cadeira, tomar uma atitude e mudar de vida. Olha só que bacana.
Então, deu para entender o que a gente precisa fazer aqui? Quando a gente fala da questão de alimentação, quando a gente fala da questão de casamento, de família, nós precisamos entender que precisamos alimentar, nós como sacerdotes do lar, nós precisamos alimentar a nossa família fisicamente, precisamos alimentar a nossa família espiritualmente e precisamos também alimentar a nossa família sentimentalmente. Ou seja, o ouvido prova as palavras como a língua prova o paladar. Existe um mundo espiritual e nossa alma precisa ser alimentada da palavra de Deus, que a única coisa que alimenta a alma é a palavra do Senhor. E o nosso corpo físico também precisa de alimentação, ok? Então tudo isso precisa. E o coração, aqui Salomão está falando várias situações aqui aonde nós conseguimos gerar alegria para o nosso coração. Existem coisas que geram alegria para o nosso coração e principalmente aqui dentro do livro de Provérbios também vai mostrar várias situações onde nós podemos evitar situações e decisões que nós podemos tomar para evitar com que coisas ruins venham a acontecer, decisões ruins venham a ser tomadas e essas decisões ruins gerem sentimentos ruins que vão apodrecer os nossos ossos, vão descer para o nosso coração e vão apodrecer a nossa saúde, vão diminuir a nossa saúde, vão baixar a nossa imunidade. E olha só como é sério isso que a gente está lendo aqui no livro de Provérbios, ok? Então vamos seguindo aqui, seguindo para o final. Lemos o 22, né? Então agora vamos ler o 24, que diz o seguinte: no rosto do entendido se vê sabedoria, mas os olhos do tolo, olha só, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. O que é isso, gente? O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui o seguinte: é aquela pessoa que você está falando com ela e ela está assim olhando para a letra, olhando para o céu, olha a borboleta que entra na sala, você está falando e a pessoa está ali distraída, olha para a caneta, olha para o celular, olha para o sapato, olha para a unha, olha para isso aqui, ela não está prestando atenção. Ela pode até estar ouvindo, mas como o campo de visão dela está concentrado numa outra coisa, ela vai perder ali praticamente 50%, 70% daquelas informações. Então Salomão está falando o seguinte: para a pessoa prestar atenção em algo que está sendo transmitido, o nosso cérebro ele precisa estar com todos os canais de absorção de informação abertos. Ou seja, eu preciso estar com os meus ouvidos atentos ao que está sendo ministrado e eu também preciso, em contrapartida, estar com os meus olhos fitados aonde está sendo transmitida a informação. Porque eu preciso concentrar toda a minha atenção. Então, quando eu estou ouvindo e estou vendo quem está transmitindo aquela informação, aumenta o poder de absorção e de armazenamento daquela informação. Porque se eu ficar só ouvindo e mexe com uma coisa, mexe com outra, olha para uma coisa, olha para outra, ou fica dispersando o meu olhar, eu vou desviar a atenção do meu cérebro, que vai estar dividido entre ouvir o que está sendo transmitido e ver a unha suja e ver a quantidade de lápis que tem dentro do estojo e ver alguma informação no celular, ok? Então Salomão está ensinando aqui como a gente absorve informação de uma forma memorável, ou seja, de uma forma onde você vai conseguir memorizar ela. E ele está falando o seguinte, que eu não posso dispersar. Eu não posso ficar olhando para as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Eu não posso dividir a minha atenção com um passarinho que passa, com o barulho lá da rua, com isso e aquilo. Eu tenho que focar tanto a minha audição como o meu campo de visão na onde está sendo transmitida aquela informação. De preferência, se eu puder até me imaginar na cena, com tudo aquilo que está acontecendo, melhor ainda para que haja essa memorização dessas informações que eu preciso absorver. Ok? Olha só o que a gente encontra, o nível de informação que nós encontramos no livro de Provérbios. Tá? E assim, você lê hoje, você lê amanhã e você lê depois e sempre você vai descobrindo coisas assim fantásticas, fantásticas mesmo, para se aprender e para se colocar em prática, que Deus usa a boca de Salomão para poder nos ensinar. Ok? Então, ou seja, olhos e ouvidos devem focar a fonte da informação para absorver. E por último,
né? Versículo 27 vai dizer o seguinte: o que possui o conhecimento guarda as suas palavras. O homem de entendimento é de precioso espírito. Ok? Ou seja, guarde as suas palavras. Embora nós sejamos bastante verborrágicos, né? Gostamos de falar muito, somos seres humanos, né? Que gostamos de se comunicar, de falar. Uma das coisas que a gente precisa bastante fazer é guardar as nossas palavras. É muito bom você ser solicitado. É muito bom quando alguém te chama para ministrar alguma coisa, para falar alguma coisa. Isso é muito bom, isso é muito gratificante, porque isso se chama reconhecimento, tá? Mas Salomão também vai dizer uma coisa: guarde as suas palavras. Ou seja, você precisa guardar as coisas para você. Você precisa estar guardando isso para você. Até porque quem mais precisa das informações é você. Às vezes a gente fala assim, eu quero estudar, eu vou estudar porque eu quero transmitir. Só que na verdade é o seguinte, o maior beneficiado com a informação é você. É bem verdade que quando nós transmitimos e retransmitimos as informações, a gente acaba aumentando mais ainda já a informação que a gente tem. Né? Salomão vai dizer o seguinte em outros provérbios, que se você parar de estudar, você esquece até o que você sabe. Agora, uma coisa é certa, é o que ele está falando aqui. Quem possui conhecimento, guarda suas palavras. Ou seja, então guarda. Guarda porque uma hora alguém vai precisar desse conhecimento, uma hora alguém vai precisar dessa informação, e se você guardar isso, com certeza você vai poder aproveitar ou então sacar essa informação para essa pessoa no momento de necessidade. E Salomão também vai dizer que não tem coisa melhor do que a palavra certa na hora certa. Então é por isso que é importante você guardar as palavras. E essa questão de guardar as palavras não é somente na questão de evitar falar, guardar as palavras é justamente isso. Você se concentrar o máximo possível, né, tanto auditivo como visualmente, para que as informações sejam guardadas na sua mente, para que na hora que seja necessária a utilização delas, você as tenha guardado para poder recitá-las, para poder falá-las, ok? Então, este é o capítulo 17 de Provérbios, e nós terminamos de ler e absorver todas essas partes práticas, porque realmente são partes muito práticas, ok? E você que ficou até aqui, fica aí o meu forte abraço. Essas são as minhas últimas considerações e vamos seguindo, porque a palavra de Deus diz o seguinte: errai-vos porque não conheceis as escrituras e nem o poder de Deus. Então vamos errar menos, vamos conhecer o poder de Deus, que a gente vai ser feliz, tanto aqui como na nova terra, no novo céu. Um grande abraço, fiquem com Deus.